Fala galera, beleza? Aqui é o Samuka trazendo mais um vídeo. E na edição do vídeo de hoje nós vamos falar de uma das histórias mais incríveis da DC Comics. No vídeo de hoje nós vamos falar de DC, o relógio do juízo final, ou também como é conhecido, o relógio do apocalipse. Galera, o que aconteceria se nós juntássemos os heróis da DC, todos os heróis da DC, com os heróis super realistas de uma realidade sombria que é o The Watchmen? E é isso que acontece nessa história do O Relógio do Apocalipse. Bem, a premissa da história é ela ser uma continuidade do Watchmen original de 1985, escrito por Alan Moore e Dave Gibbons. Tanto é que ela é uma continuidade mesmo, porém ela junta esses dois universos, o dos heróis da DC, que tem os seus superpoderes e tal, com os heróis realistas do Watchmen. Apesar alguns, porque a maioria ou ficou louco ou morreu, como vocês viram tanto na HQ Watchmen e no filme. Do original Doomsday Clock, essa história ela é uma minissérie com 12 edições lançadas entre novembro de 2017 e com término em dezembro de 2019. Engraçado que são 12 edições, que é o mesmo número que tem no relógio, 12. E cada vez que vai se aproximando, vai tendo uma coisa, como eu posso dizer, uma coisa mais sombria. E vamos explicar essa história ao longo desse vídeo. Bem, a história se passa 9 anos depois dos acontecimentos do Watchmen original. Todo o plano de paz mundial que o Ozymandias planejou na história do Watchmen foi por água abaixo e foi revelado por um jornalista que denominou como a grande mentira. E com isso os Estados Unidos estavam à caça de Ozymandias, fora também que ele está acometido por um câncer terminal. Com isso, Rorschach liberta dois super-heróis numa prisão, que são eles o Mímico e a Marionete. E ele, libertando os dois, leva até a Night Owl, onde se encontra com Ozymandias, que oferece cerca de 200 milhões para os dois para poderem encontrar o Dr. Manhattan, que depois dos acontecimentos da história original de Watchmen se perdeu ou foi para o espaço, não se sabe o paradeiro dele. E também para encontrar o filho do Ozymandias. Na Night Owl, a Marionete descobre que este Rorschach não era o Walter Kovacs, porque, como todos lembram, no final da HQ de Watchmen, o Dr. Manhattan transforma o Walter em milhões de Rorschachzinhos, para não falar outra coisa, galera. Acho que vocês já entenderam. Então, esse Rorschach que liberou a Marionete e o Mímico da prisão é um sucessor do Walter Kovacs. Em contraparte a isso, a guerra entre Rússia e Estados Unidos se intensificava muito, tanto que eles já começaram a lançar mísseis. E nisso nossos heróis, Rorschach, Ozymandias, Mímico e Marionete, vão até a Ark. E antes de que o míssil atingisse a cidade, eles são transportados para um outro mundo, um outro universo, para falar a verdade. E eles vão até Gotham City, que é onde as últimas leituras de emissão de nêutrons e elétrons do Dr. Manhattan esteve por lá. E eles verificam que lá é exatamente igual o mundo deles, porém com algumas mudanças, digamos assim. Os super-heróis são em massa lá, em questão de meta-humanos, heróis, e em alguns outros heróis que
eram ficcionais no mundo deles, aqui nessa realidade são reais. Em contraparte a isso, eles têm seus próprios problemas, digamos assim, que eles estão enfrentando, como a questão dos meta-humanos, que está se tornando uma calamidade mundial e o governo está fazendo de qualquer custo para tentar se livrar deles. E um adendo, pessoal, quando eu vi essa parte de meta-humanos, eu rapidamente me lembrei do desenho do Super Choque. Eu até achei que esse negócio de meta-humano era só pro universo do Super Choque, mas pelo que eu vejo, ele se estende muito pelo universo DC. Para também que eu não leio muito DC, para falar a verdade, mas eu achei interessante isso. Ozymandias e Rorschach vão verificar Gotham City, analisar a cidade para ver quais coisas podem se assemelhar ao mundo deles, esse tipo de coisa, fazer um reconhecimento do local desse novo mundo. Eles deixam Mímico e Marionete na Ark, enquanto eles fazem essa espécie de reconhecimento. Ozymandias ele vai até a LexCorp e se enfrenta com Lex Luthor, porém são impedidos pelo comediante, que ele estava vivo nessa dimensão. Então é voltado para nós um flashback do início de Watchmen, quando se dá a morte do comediante. E vemos que o Dr. Manhattan interferiu na morte do comediante, transportando ele para esse novo universo, na verdade para Metrópolis, e ele começa a ver que era um mundo novo e ter uma vida nova, digamos assim. Nosso querido, então conhecido Superman Kal-El, Clark Kent, tem um sonho com seus pais, Martha e Jonathan Kent, tendo um acidente de carro. Esse é o primeiro pesadelo em tempos que o Superman tem, porque ele nunca teve um pesadelo na vida. E Lois o acorda assustada com isso, perguntando, né, se ele teve um pesadelo. E ele responde para ela, falando que nunca teve um pesadelo. Com isso, vemos que Dr. Manhattan está no planeta Marte e ele tem as visões de passado, presente e futuro. Ele tem visões com o Superman, em que os dois entram em uma espécie de combate, sendo que ele vê o Superman vindo em sua direção. Porém, contudo, depois ele não vê mais nada, ele vê tipo como se fosse uma escuridão. Apenas duas opções que podem acontecer aí. Ou o Superman ia acabar com ele, coisa que seria muito difícil, porque o Dr. Manhattan ele é um ser onipotente, onipresente, onisciente. Ou ele teria que resetar todo o universo. Com isso, as complicações com as questões meta-humanas que estavam acontecendo se intensificam mais. Tanto que o Superman vai até a cidade de Moscou, na Praça Vermelha, para poder impedir algumas coisas que estavam acontecendo lá. E o nuclear estava lá também, só que aquele não parecia ser um nuclear. Parecia que ele estava sendo meio que manipulado por alguma coisa ou alguém. E acontece uma explosão. Essa explosão ocasiona a morte de alguns meta-humanos e super-heróis que estavam lá. E, consequentemente, deixa o Superman em coma. E a explosão azul se revela que era o Dr. Manhattan. E com isso, o Superman se entra em coma e todos os heróis se compadecem com ele. Com o Superman debilitado entre a vida e a morte e não dando resposta de que se ia acordar ou não, todos os heróis da DC, família Shazam, a tropa dos Lanternas Verdes, os Titãs, a Liga da Justiça, e entre outros, eles vão até o planeta onde aquele ser azul que tinha feito o Superman ficar imobilizado, inconsciente, entrando em estado de coma,
pra dar um pau nele, né? Pra ter uma briga e vingar o Superman, digamos assim. E todos chegam até o planeta vermelho pra ter um embate com ele. E chegando lá, ele... Cara, ele imobiliza a tropa dos Lanternas Verdes, os magos, que é o Constantine e companhia, imobiliza todos os heróis, ou seja, até o Capitão Átomo, que é mais ou menos similar, igual o Dr. Manhattan, ele não consegue dar cabo no Dr. Manhattan. E ele vence todos os heróis, deixando todos imobilizados. Com isso fazendo com que a esperança não seja uma opção, digamos assim. Pois bem, o Superman ele então sai do coma e descobre que todos os heróis foram, digamos assim, derrotados por esse ser azul que parece mais um avatar ou Smurf. Brincadeiras à parte, pessoal, é que eu tô tentando deixar o vídeo mais engraçado. Bem, continuando. Ele descobre que esse ser azul, ele derrota todos os heróis da DC. E com isso, ele vai até onde... Também vai até Marte, onde esse ser estava. Eles começam a ter um embate, porém não dura muito tempo. Vêm os outros heróis que estavam lá na Praça Vermelha para tentar lidar com o Superman, porque acham que ele foi o responsável pela morte de muitos meta-humanos e muitas pessoas que estavam lá, só que não foi ele. E com isso, o Dr. Manhattan e o Superman acabam tendo discussões, e então o impensável acontece. O Dr. Manhattan ele reseta todo o universo, tanto dele quanto o universo da DC. E com isso surge uma nova fase, digamos assim, na DC, que é o Renascimento. E assim, muitas coisas acontecem, os pais do Superman ficam vivos, não vai ser mais uma coisa sombria como era nos Novos 52, que acabou entre 2013, 2014 e 2015. E isso é um bom, porque se passa no momento de agora, ou seja, no ano de 2017, 2019 que foi lançado. E com isso ele vai falando o que ia acontecer durante os anos subsequentes. Ia haver uma crise secreta. E uma coisa, pasmem, em 2026 pode ser que haja de novo o confronto entre DC e Marvel, Liga da Justiça e Vingadores, que já aconteceu nos anos 80, 90, pode ser que aconteça de novo. E ele vai falando os ocorridos que vão acontecer até 2100 e cacetada. E galera, assim termina o relógio do Apocalipse, Doomsday, e se inicia o Renascimento da DC, digamos assim. Galera, esse foi um vídeo de indicação de um amigo meu, do meu amigo Maurício. Ele queria muito ver um resumindo dessa história, que ele acha interessante pra caramba. Foi um pouquinho difícil com a ajuda de vídeos que eu vi, tanto do Ei Nerd, para poder fazer esse vídeo, me ajudaram bastante. E foi bastante proveitoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês, galera, na próxima edição. Conto com vocês, caso se não forem inscritos no canal. Se inscrevam, compartilhem com seus amigos para poder estar conhecendo o meu trabalho, o meu canal. Vejo vocês e até!